Pronto. Bem, então, como eu estava falando, a ligação covalente coordenada dativa, ela tem uma formação diferente, né? Ela compartilha elétrons também, mas não é um elétron de cada átomo. Eu já tenho átomos estáveis e eu preciso adicionar mais um átomo. Então, essa adição de mais um átomo, pessoal, ela é feita através, né, da dativa, ou seja, dois eletronzinhos do mesmo elemento químico indo para outro. Só que aqueles eletronzinhos não saem, não é ligação iônica, eu não estou doando, eu estou compartilhando. Eles continuam sendo meus, né? Eu estou só compartilhando com os meus amigos. Dessa ideia surge a setinha, tá? Antigamente era somente a setinha, indicando de onde está saindo os elétrons, né, compartilhados para o átomo que está recebendo. Atualmente, a setinha está em desuso. Então, a dativa, né, se vocês pegarem livros novos e tal, já tem mais de 10 anos isso, mas a ideia seria que somente o tracinho, o aluno tem que perceber que dentro dessa molécula, tá, tem o compartilhamento de elétrons de apenas um átomo, tá? Então, atualmente, vocês podem encontrar dativas com um tracinho apenas. Tá, mas como é que a gente vai saber se pode ocorrer dativa ou não? A dativa, ela só vai ocorrer, pessoal, em 3 grupos, tá? Se a gente considerar a nomenclatura antiga, 4A, 5A, 6A e 7A, ela só vai ocorrer no 5A, no 6A e no 7A. O 4A, ele faz 4 ligações covalentes comuns e não faz nenhuma dativa, é uma regra. 4A é o atual 14, grupo 14. 5A é o atual grupo 15. Ele sempre vai ter que fazer 3 comuns, 3 covalentes comuns, e pode fazer uma dativa. Não é regra a obrigatoriedade de fazer dativa, tem que olhar caso a caso. Mas se eu tiver com o elemento da 4A, ele não faz nenhuma dativa. O 5A pode fazer até uma dativa. O 6A pode fazer até 2 dativas. E o 7A até 3 dativas. Tá? Então, isso está associado à quantidade de pares eletrônicos. Quantos parezinhos que sobraram no meu elemento para que ele possa fazer ligações dativas. Tá? Então, é uma regra. Agora, não é obrigado a fazer dativa, vai depender do sistema analisado. Bem, esses compostos que são moleculares, né, que são os compostos que fazem ligações covalentes, eles têm algumas características, né? Normalmente, eles são líquidos ou gasosos, tá? Eles não são sólidos como os iônicos. Outra informação importante, eles não conduzem corrente elétrica, tá? Exceção para ácidos, então compostos moleculares que são ácidos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, eles podem conduzir corrente elétrica. Quando eles estiverem em solução aquosa, eles também podem conduzir, né, corrente elétrica. Então, eles dissolvidos em água, eles também conseguem. E o carbono, na forma de grafite, também consegue conduzir. E eles são formados por moléculas, não são íons, tá? Então, os compostos moleculares têm moléculas e não íons. Bem, a última ligação, né, é a ligação metálica. A ligação metálica, pessoal, é como se eu tivesse os eletronzinhos livres. Então, aqui, ó, a gente tem essas bolinhas vermelhinhas, são os elétrons passeando na estrutura do metal. Então, o que a gente chama é um modelo de mar de elétrons. É uma ligação desorientada, tá? O que acontece? Os cátions, que são os positivos, né, eles continuam paradinhos na minha estrutura do meu metal. Os elétrons, não. Os elétrons, eles estão passeando. Essas bolinhas vermelhas aqui, se movimentando, são os elétrons. Por isso, um mar de elétrons. Eles estão em constante movimentação, tá? Eles passam a ter uma boa condutividade térmica, então eles conduzem calor muito bem, né? E uma ótima condutividade elétrica, eles conduzem eletricidade, tá? E algumas propriedades, né, que seriam boas, seria de maleabilidade e ductibilidade. Bem, eu não coloquei nenhum exemplo, mas só para vocês terem uma ideia, metal com metal, então ferro com ferro,
cobre com cobre, tá? Então, ficariam os átomos de ferro aqui, e ao redor ficariam os elétronzinhos dele passeando, tá? Dúvidas na ligação dativa e na ligação metálica? Beleza. Qual a dúvida, Bruno? Explica, coloca escrito ou fala no microfone que for melhor para você, só para eu poder tentar te ajudar. Ativa e metálica. Dativa, né? E metálica. Tá. A gente está falando em ligações, né? Entre átomos. Ligações entre átomos, elas podem ser de 3 formas. Ligação iônica, que tem doação de elétrons, né? Ligação covalente, que tem compartilhamento de elétrons. E ligação metálica, que ela vai ocorrer entre metais, tá? Então, todos os metais vão ter ligações metálicas. Quando a gente fala em ligação dativa, né, a gente está falando num tipo específico, que é de covalente. A covalente é de compartilhamento de elétrons. Então, eles compartilham elétrons entre si, e desse compartilhamento, né, surge a ligação. Normalmente, a ligação covalente simples, ela ocorre de um átomo compartilhando com o outro. Foi o exemplo do Uber que eu dei. Você vai à festa com a sua amiga e vocês dividem o Uber. Tá? Vocês moram perto, vocês vão para o mesmo local, vocês dividem, então compartilhando. Né? Agora, o covalente da ativa, não é um compartilhamento de cada um pagar uma parte do Uber, tá? Seria de apenas uma pessoa, digamos assim. Seria assim, nesse caso, você já está estável, né? Mas a sua amiga não está, então você pagaria, né? E aí seria esse compartilhamento da viagem, seria esse compartilhamento vindo de apenas uma pessoa, tá? Nesse caso, a pessoa pode pagar para você depois, né? Digamos assim. Na iônica, não. Na iônica, você está pagando essa viagem, né? E você não vai ter essa devolução, se você doou, né? Então, seria essa a ideia, não seria um empréstimo, digamos assim. Bem, na covalente dativa, então, eu já estou estável e eu vou colocar mais um átomo na ligação que não está estável. Dessa forma, a gente não tem, né, dois elétronzinhos vindo um de cada átomo, é somente de um átomo. Essa é a covalente dativa. E ela pode ocorrer somente em 3 grupos da tabela periódica, né? O grupo 15, 16 e 17. Bem, que seria o grupo do nitrogênio, calcogênios e halogênios. Ligação metálica. Ligação metálica é um tipo de ligação que vai ocorrer somente metal-metal. É uma das mais simples que tem. É só entre metal e metal. O que acontece? Os metais ficam todos ali paradinhos e os elétrons ficam passeando, tá? Entre os metais, os elétrons desses próprios metais. Então, ficaria o núcleozinho ali do átomo, um grudadinho no outro da ligação. E aí, esses elétrons estão passeando. Por isso, é chamado de ligação como se fosse um mar de elétrons. A Letícia colocou uma pergunta aqui. A condutividade elétrica da ligação iônica é mais forte do que a condutividade elétrica da ligação metálica? Isso vai depender, tá? Vai depender do tipo de metais que estão ali, né? E seria feito através de um experimento, Letícia. Então, é um experimento de condutividade, onde a gente coloca a solução e verifica o valor da condutividade mesmo, tá? A gente pode ter ligações metálicas com maior condutividade elétrica do que ligações do tipo iônica, ou vice-versa, vai depender de quais os elementos que estão envolvidos ali. A gente teria que fazer um experimento para verificar a condutividade elétrica, a gente não tem como afirmar, tá? Isso vai variar. Beleza. Bem, então, gente, essas seriam as ligações para formar, né,
aquelas moléculazinhas. Por isso que elas se chamam, né, de ligações entre átomos, para formar as moléculas, ligações intramolecular. Intra é um prefixo de dentro, né? Então, uma ligação dentro da molécula, tá? Só que a gente tem outro tipo de ligação, que são as ligações entre as moléculas, que aí foi o que eu falei que define os estados físicos, né? Ah, está no estado sólido, ah, está no estado líquido, né? Essas são as ligações que são intermoleculares, que são algumas. A gente vai começar a falar delas agora. A primeira seria a ligação de polo, tá? A minha molécula, gente, ela tem polos. E o fato delas terem polos, tá, fazem com que eu tenha atrações elétricas. Porque uma é positiva, um polo positivo, o outro tem polo negativo. Tá? E aí, dessa forma, elas vão se organizar com cargas opostas. O positivo é atraído pelo negativo, né, e vice-versa. Tá? Quanto mais fortes forem essas forças de atração, maior vai ser a energia necessária para que eu possa separar essas moléculas. Então, maior vai ser o ponto de ebulição. Por quê, gente? Os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. No sólido, as moléculas estão muito próximas uma das outras. No líquido, elas estão intermediárias. E no gasoso, elas estão muito separadas, né? Dessa forma, se essas moléculas estiverem uma energia muito alta, né? Então, eu vou precisar, energia muito alta não, forças, né? Muito alta, eu vou precisar de muita energia. Por quê? Elas vão estar muito atraídas. E aí, para eu conseguir separar, mudar de estado físico, eu preciso de muita energia. Por isso, teria o maior ponto de ebulição. Né? Aqui a gente tem moléculas, o paraclorobenzeno. O paraclorobenzeno ele tem um ponto de ebulição de 174. Se a gente for comparar com a molécula de água, que é 100 graus Celsius, né? A gente tem que aqui precisa de muito mais energia, a temperatura é muito mais alta. Isso acontece porque o cloro ele puxa muitos elétrons para ele, então ele tem polos muito marcados na estrutura dele, o que faz com que as forças sejam muito fortes. Então, para eu separar, mudar de estado físico, né, passar do líquido para o gasoso que está mais afastado, eu preciso de mais energia. Bem, aí aqui eu coloquei, né, um exemplo entre o HCl para vocês verem. Essas ligações de polo, elas vão ocorrer sempre com moléculas polares, ou seja, elas já têm polos na estrutura dela. Porque o cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, repara, a carga parcial negativa dele e do hidrogênio é positiva. Só que como é negativa, ela vai ser atraída por outra positiva e assim sucessivamente. Tá? Então, é sempre dessa forma. O positivo, né? Esse númerozinho que parece um 8, né? Ele é um delta minúsculo, tá? Ele não completa para fechar o 8zinho. Ele é usado para carga parcial. O cloro, ele vai ser negativo porque ele é mais eletronegativo, ou seja, ele puxa os elétrons para ele, e o hidrogênio fica pobre de elétrons, tá? Michele, por que são cargas parciais? Porque, gente, se a gente lembrar, HCl é uma ligação covalente, não é uma ligação iônica. Eu só tenho carga positiva e negativa em ligações iônicas. Por isso é que aqui eu digo que é uma carga parcial, é momentânea. Bem, aí a próxima é a ligação de polo induzido ou forças de London. Elas são muito fracas. Geralmente elas vão ocorrer em moléculas apolares. Moléculas apolares, eu disse para vocês que era, por exemplo, quando os átomos eram iguais, né? A gente tem moléculas orgânicas também são, tá? Se vocês olharem aqui, todas essas daqui são moléculas orgânicas, né? Dessa forma, gente, é como se eu tivesse que essa molécula, essa daqui, não tivessem polos na estrutura. O apolar é uma negação, né? Não tem polos, né? Se a gente fosse pegar a estrutura da palavra, tá? E aí, o que vai acontecer? Em algum momento, tá?
eu vou ter polos momentâneos. Os polos são muito rápidos. A gente diz que é uma coisa induzida, é um dipolo induzido. Então, ó, aqui eu coloquei. Quando a gente tem dipolo induzido, né, ou forças de London, a molécula é apolar. Então, ela não tem polos. Só que, em algum momento, né, vai existir esse dipolo, um lado da molécula positivo e o outro negativo. Então, é como se ao redor dessa molécula, a nuvem de elétrons se dividisse aqui, se distribuísse de maneira esférica. É como se fosse os elétrons, eles não estão parados. Então, em algum momento, eu vou ter mais elétrons de um lado do que do outro, que gera esse dipolo instantâneo, que é um lado positivo, o outro negativo. Aí eu coloquei um exemplo do cloro, né? O cloro é uma molécula apolar. Cloro e cloro é como se fosse aquele cabo de guerra que não se movimenta, tá? Mas em algum momento, né, a gente tem uma polarização. Um ladinho dos elétrons vai estar mais para um cloro do que para o outro, o que acaba gerando, gente, esse dipolo induzido nas moléculas ao redor. Por isso o nome é induzido, tá? Em algum momento na polarização, a gente tem a nuvem eletrônica com elétrons mais para um cloro do que para o outro, tá? Ué, Michele, você não disse que eles puxam iguais? Sim, mas acontece que os elétrons não estão parados. Então, nesse movimento de elétrons, tá? Em algum momento ele está mais para um lado do que para o outro. E aí, esse fato faz com que a gente tenha uma carga parcial negativa, né, onde tem mais elétrons, e do outro lado, que tem poucos elétrons, a gente passa a ter uma carga parcial positiva, tá? E aí, dessa forma, pessoal, a gente acaba induzindo, né? Por isso o nomezinho é dipolo induzido. Aqui eu coloquei para vocês verem, ó. Inicialmente a molécula era polar, né? E aí tem um dipolo instantâneo. Aí, quando esse dipolo instantâneo vai se aproximando da molécula, ela acaba gerando um outro dipolo induzido, né? Que aí eles vão se atrair o negativo pelo positivo. Dúvidas antes da gente ir para de hidrogênio? Tem um aluno que me mandou mensagem de voz aqui no particular, não consigo ouvir agora, tá? Não sei se esse aluno está na aula ou é para dizer que não está. Quando terminar a aula, entrar no intervalo, eu escuto. Não. Não. Bruno, entendeu? Oi, Tamires, qual a parte que você está confusa? Para que eu possa explicar. Pessoal, só para lembrar que essa parte de hoje não cai na prova, tá? E talvez vocês estejam preocupados por causa da prova de hoje. Ela não cai na prova de hoje, só na próxima. Tudo, Tamires. Ô céus. Bem, então eu vou voltar. A gente tem 3 formas, né, de interações intermoleculares. Seria a dipolo-dipolo, a dipolo induzido, que foram as duas que a gente viu, e falta a ligação de hidrogênio. A dipolo-dipolo, ela vai ocorrer quando um dos átomos, ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons para ele. O elétron é negativo. A partir do momento que ele puxa os elétrons para ele, ele vai ficar com a carga negativa. Tá? Isso vai ocorrer quando a molécula é polar, ela já tem polos. Né? Apesar de estar com ligações covalentes, ela tem polos. A outra molécula, né, quando ela não tem esses polos, ela é apolar, não tem polos, o A é de negação, tá? Ela não vai ter um lado positivo e um lado negativo. Dessa forma, quando ela não tem os lados positivos e negativos, os elétrons não estão parados, eles estão sempre se movimentando. Conforme esses elétrons estão se movimentando, a gente tem o que ali na estrutura? Um lado da molécula pode ter mais elétrons do que o outro, o que gera esse dipolo.
tá? E aí, a partir do momento em que eu chego perto de outra molécula, eu acabo induzindo um dipolo acontecer ali, né? Então, a gente vai ter um lado positivo e o outro lado negativo. É só isso, só que é entre moléculas. Eliane, a matéria toda, tá? Desde a primeira aula. Só que a aula de hoje ficaria muito em cima para a prova, então não cai na prova, tá bem? Somente a matéria até a última aula, toda a matéria. A matéria de hoje ficaria muito em cima, não daria para a gente fazer os exercícios, então eu não coloquei na provinha de hoje. Certo, Tamires? Deu uma clareada? Evandro, não lembro quantas questões tem na prova, tá? Não me lembro mesmo. Tem que olhar. Eu fiz ontem de noite, mas eu não contei quantas tinha. Beleza, Tamires. Depois você, se tiver mais dúvidas, você me manda no particular que eu te explico. Bem, e a última ligação intermolecular é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela só vai acontecer, gente, entre átomos, né, de hidrogênio, tá? Então, uma molécula tem que ter hidrogênio e a outra tem que ter um desses três elementos químicos para que ocorra. Seria flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, eu tenho hidrogênio e outra molécula tem que ter flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a gente fala que seria hidrogênio ligado ao FON. Oi, Rosemary, eu libero a lista de presença no final da aula, lá no Google Classroom, tá bom? A gente ainda não terminou a aula da manhã, não. Bem, sim, Micaela. A prova vai ser após o almoço. Bem, ligação de hidrogênio, né? Elas vão ocorrer entre moléculas que tenham hidrogênio e o FON. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, tudo isso. Então, nesse caso, eu coloquei um exemplo aqui primeiro com a molécula de água, hidrogênio, interagindo com oxigênio. Aqui, gente, repara, é o hidrogênio e tem um dos elementos químicos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Dessa forma, esse tracejadinho está dizendo que tem uma interação entre eles. Olha a mesma coisa para o HF. Flúor interagindo com o hidrogêniozinho. Dessa forma, tá? A gente tem aqui essas interaçõezinhas. Por quê? Hidrogênio pode interagir de ligação de hidrogênio, que era chamado de ponte de hidrogênio. Talvez os mais antigos lembrem, né? Quando a gente aprendia lá na escola, era chamado de ponte de hidrogênio. Agora tem caído em desuso esse termo, né? Então, é chamado de... Eita, a internet da Cibele caiu. Obrigado, Wesley, por avisar. Vou esperar um minutinho a Cibele retornar, então, para a gente poder continuar. Sim, Cristiano, vou dar uma revisada no conteúdo, só terminar a matéria. Eu estou trabalhando agora. Tá? Fica tranquilo. Gente, não se preocupem com a prova. Esse conteúdo é importante para a próxima prova. Eles estão preocupados com a prova de hoje, mas tem que, né, se preocupar também com esse conteúdo de hoje. Fiquem calmos. Deixa eu ver se ela avisou alguma coisa aqui no grupo, a Cibele. Ah, beleza. A Cibele está voltando, gente. Cibele voltou? Voltou, beleza. Então, ela só vai ocorrer, né, entre flúor, oxigênio e nitrogênio ligado ao átomo de hidrogênio. Então, se a molécula tem hidrogênio
tá? E a outra tem flúor, oxigênio ou nitrogênio, eles vão interagir juntos através de ligação de hidrogênio. Bem, em relação à ordem de força, né, as mais fortes são sempre as ligações entre átomos. Então, a iônica é sempre a mais forte, porque ela forma íons. A covalente seria, né, a segunda mais forte. Então, as ligações intramolecular, dentro da molécula, elas são sempre mais fortes. Ah, Michele, e entre moléculas? A de hidrogênio é a mais forte, em seguida dipolo, porque a molécula é polar, tem polos. Por último, a dipolo induzido. Então, numa ordem crescente de força, a mais forte são as ligações do tipo iônica. Tá? E aí depois covalente, depois hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. Bem, eu vou parar aqui para poder falar da polaridade das ligações, para a gente poder revisar o conteúdo para a prova. E aí fica faltando a polaridade e os exercícios, tá? Esses slides, como eu comentei, já estão lá no Google Classroom. Eu vou abrir o slide da revisão. Como só faltam 10 minutos, talvez a gente caia e tenha que retornar com outro link, tá? Esses slides também já estão no Google Classroom. Bem, então coloquei aqui uma revisão, tá, para a nossa prova. A gente começou falando dos modelos atômicos, né? O modelo de Dalton, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Esses átomos, eles eram chamados, né, de similares, né, a essa bola de bilhar, porque Dalton imaginou que eles fossem esféricos, maciços e indivisíveis, tá? E aí ele dizia que átomos de elementos diferentes tinham massas diferentes. Os diferentes átomos se combinavam em proporções diferentes, formando novas substâncias. Isso ainda é válido, tá? Outra validade ainda é que os átomos eles não eram criados nem destruídos, eles só se combinavam de diferentes formas, tá? Para obter diferentes moléculas. Isso ainda é uma verdade. Bem, o próximo modelo é o modelo de Thomson, que ficou conhecido como modelo de pudim de passas, né? Qual é a ideia? Ele dizia, Thomson, que o átomo ele era uma esfera gelatinosa, tá? Ela já não era mais maciça, ela era positiva e que tinham cargas, né, negativas incrustadas, como se fossem, gente, um pudim de passas mesmo. As passas eram os elétrons negativos, tá? E aí a massa seria positiva e esses elétronzinhos negativos estariam grudadinhos ali, né? Só que ele conseguiu perceber que a carga total era nula, porque a quantidade de cargas positivas era igual à quantidade de cargas negativas. E aí o Rutherford resolveu fazer um experimento, tá? Ele queria verificar se realmente ela era uma massa gelatinosa positiva com cargas negativas. Então ele montou um experimento no qual incidia uma luz, tá? Um feixe de radiação, e esse feixe de radiação, ele esperava que se fossem, né, como Thomson colocou, a gente teria a seguinte formação, né? As carguinhas, deixa eu ver se tem mensagem no chat. Gente, eu não passei o slide? Ah, eu não troquei o slide, é isso? Beleza. Obrigada, Sérgio. Bem, é como se fosse, se Rutherford, né, conseguisse fazer o experimento e o feixe de luz atravessasse o átomo, né, a gente teria a verdadeira, né, a verdade, digamos assim, no modelo de Thomson. Só que não foi isso que aconteceu. Conforme esse feixe de luz passava pela molécula, pelo átomo, desculpe, a gente tinha que alguns feixes retornavam. Elas deveriam passar, atravessar o feixe, né, completamente o átomo, mas isso não acontecia. Alguns retornavam. Com isso, o que ele percebeu? Esse retorno era porque no centro tinha algo maciço, né, de maior
massa, maior carga, que foi chamado de... deixa eu colocar. Foi chamado de núcleo. Então, Rutherford, ele chegou à conclusão que no centro dos átomos tinha um núcleo maciço, tá? Com cargas positivas. Então, não era como, tá? Como Thomson tinha dito. Thomson tinha dito que tudo era positivo e tinham negativos grudadinhos. Aí entrou o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, ele percebeu que, conforme ele fazia os experimentos, né, o feixe de luz, ao passar por um prisma, ele se dividia, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, esses espectros luminosos descontínuos, várias camadinhas de cores diferentes, o que fez com que ele percebesse que os elétrons estavam organizados, tá, em camadas. Então, atualmente, o que nós temos? No centro, o núcleo, onde tem prótons com carga positiva e nêutrons. Os nêutrons não possuem carga. Ao redor, a gente tem os elétrons em diferentes camadas. Então, isso foi, né, o postulado lá de Bohr. A gente tem diferentes camadas ao redor do nosso núcleo, onde tem os elétronzinhos. Bem, essas partículas, né, eles perceberam que tinham cargas positivas, cargas negativas. No núcleo, a gente tinha os prótons, que eram os positivos, e os nêutrons. E ao redor, na eletrosfera, a gente tinha os elétrons. Bem, essas partículas, elas vão ter cargas diferentes e massas diferentes. A carga relativa dos prótons é +1 e a massa é 1 unidade. Os nêutrons, a carga é nula e a massa é 1 unidade. Os elétrons, eles tinham carga negativa, então -1, e a massa, gente, era muito pequenininha, era desprezível. Então, 1 dividido por 1836. Bem, aí a gente tem o número de massa como uma das primeiras propriedades, né? O número de massa, ele é calculado como a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, ou o número atômico mais a quantidade de nêutrons. Por quê? Porque a gente viu que o número atômico, ele indica a carga do núcleo. Só que o que a gente tem no núcleo? Somente prótons e nêutrons. Como o nêutron não tem carga, toda a carga do núcleo é igual à quantidade de prótons que esse átomo tem. Então, prótons é igual ao número atômico, que é Z. Beleza, então a gente pode calcular, né, como prótons ou número atômico mais nêutrons. Michele, mas por que os elétrons não entram? Porque a massa dele é muito pequenininha, é algo desprezível. 1 dividido por 1836 é algo desprezível. Bem, nesse exemplo aqui, a gente tem que ele tem 4 prótons, 4 vermelhinhos, tá? Nêutrons, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 nêutrons. Então, quanto de massa que esse átomo tem? 4 mais 5 são 9. Então, ele tem 9 de número de massa. Como é que a gente representa o elemento químico, né? Segundo a IUPAC, essa representação precisa de 2 informações, que seria o número de massa e o número atômico. Normalmente, a representação é o número de massa em cima, que é o maior número, e o número atômico embaixo. Caso seja um íon que tenha carga, a carga sempre fica na parte de cima, do lado direito. Coloquei aqui um exemplo, 3 átomos, carbono, ferro e cloro, né, com as informações. Em cima sempre é massa, embaixo sempre é número atômico. E aí coloquei a tabelinha. Número de massa, 12 para o carbono, 56 para o ferro e 35 para o cloro. O número atômico, 6 para o carbono, 26 para o ferro e 17 para o cloro. Número de prótons é sempre igual ao número atômico. O número de elétrons, ele vai ser igual, pessoal, quando for átomo. Então, se eu não tenho nenhuma informação de carga do lado direito, ele é um átomo. Dessa forma, tá? O número de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons.
E o número de nêutrons? O número de nêutrons é sempre calculado pela diferença do número de massa com o número de prótons ou número atômico. Então, 12 menos 6 dá 6. 56 menos 26 dá 30. 35 menos 17 dá 18. Então, essa seria a minha representação do elemento químico. Bem, os íons, né, são elementos que vão apresentar, pessoal, números de prótons diferentes de elétrons. O elemento ele pode ganhar ou perder elétrons. Então, nesse caso, ele está positivo. Quando ele é positivo, significa que ele se chama cátion. E ele perdeu elétrons, ficando positivo. Então, quando ele perde elétrons, que é carga negativa, ele fica positivo. A gente vai cair, eu vou enviar um novo link. Falta menos de 1 minuto. O ânion, ele já é um pouquinho diferente. O ânion ganha elétrons. Por isso é que ele fica negativo. O elétron é negativo. Se ele ganhar elétrons, ele fica rico negativamente. Se ele perde elétrons, ele fica o quê? Positivo. Sobrou carga positiva na minha estrutura. Bem, o diagrama de Linus-Pauling é a forma que a gente tem de representar a distribuição de elétrons, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente segue esse